E eu vou convidar você para irmos direto para a palavra de Deus, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 17. Diz o seguinte: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia 4 dias. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. E quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo no meio do caminho, mas Maria ficou em casa. E disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Ou seja, mesmo agora eu sei que alguma coisa poderia acontecer. E disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Mas respondeu Marta, porque Marta não entendeu, e ela disse: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar lá na ressurreição, no último dia. Ou seja, eu conheço o ensinamento, um dia eu vou encontrar ele no céu. Então disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Para irmos direto para o tema, e antes de falar de ressurreição, eu gostaria de falar de morte. Porque a ressurreição só faz sentido quando ela age sobre algo que está morto. Antes de falar de ressurreição, eu vou falar de morte, mas a morte que nós vivemos, nós seres humanos vivenciamos e presenciamos. Por isso eu vou falar três coisas, ou 3 características sobre a morte. A primeira delas é esta: a morte devasta. A morte devasta quem fica. A morte devasta aquelas pessoas que amam quem foi. A morte devasta a vida das famílias que ficam e perdem alguém para a morte. Ela tem esse poder de devastação. Tem um estudo na área da psicologia que diz que pessoas que foram expostas à guerra, que viram mortes violentas, terão efeitos até a sua 4ª geração. Olha quão devastador é a exposição à morte. Até a 4ª geração, se alguém vivenciou morte na guerra, até a 4ª geração vai sofrer efeitos emocionais e psicológicos, porque a morte, ela é devastadora. A segunda coisa é que a morte destrói. A morte destrói principalmente o sentimento das pessoas que ficam. A morte literalmente destrói, é destruidor enfrentar a morte. E a terceira e última é que a morte deforma. Quando nós morremos, imediatamente depois, o nosso corpo começa a se deformar. Ele fica rígido, ele fica pálido, ele muda, e acontece aquilo que a Bíblia diz, que do pó viemos e agora para o pó voltaremos. Algum tempo depois, aquele corpo físico cheio de vida voltará ao pó imediatamente. A morte é uma atrocidade que o ser humano precisou viver só por causa da entrada do pecado no mundo. Nós não fomos formados para viver e vivenciar a morte. Não era o plano original de Deus. Por isso que quando você vê alguém à beira da morte, ou você vai em um velório, aquilo te incomoda, porque a nossa natureza diz inconscientemente que tem alguma coisa errada. Não deveria ser dessa maneira, porque não fomos criados. Porque a morte devasta, a morte destrói e a morte deforma. O clima ficou pesado, né? Tá pesado, né? Mas fique tranquilo, porque esse não é meu sermão. Está só começando. Porque antes de dar as boas notícias só são boas porque existem más notícias. E a má notícia é essa: nós estávamos mortos. Você estava com os 2 pés na cova ou no cemitério. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas pasmem, depois do 3º dia, Jesus ressuscitou, e por Ele ter ressuscitado, nós passamos a ter vida. Aquilo que era o nosso passado ficou para trás. Agora nós temos vida através da ressurreição de Jesus. Jesus enfrentou a sepultura para que você saísse da sepultura. Amém? Nós estávamos mortos, mas através da ressurreição de Jesus, passamos a ter vida. Eu falei sobre a morte humana, e agora eu vou falar sobre a morte de Jesus.
3 coisas sobre a morte de Jesus. A primeira delas: a morte de Jesus foi voluntária. A morte de Jesus foi voluntária. Ele não foi obrigado a morrer, ele escolheu morrer. Não foram os pregos que o mantiveram na cruz, foi o amor dele por mim e por você. Ele foi de maneira voluntária. É por isso que o versículo mais conhecido da face da terra é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Porque ele voluntariamente se entregou no seu e no meu lugar. A nossa dívida foi quitada. Voluntariamente ele tomou o seu e o meu lugar. A ressurreição de Lázaro não foi para agradar o coração de uma família enlutada. João 11:53 diz: e daquele dia em diante, depois da festa da ressurreição, resolveram tirar-lhe a vida. Os fariseus, os homens religiosos, a partir daquele dia resolveram matar Jesus, porque agora estava demais. E Jesus sabia disso, sabia que aquele acontecimento provocaria a sua morte. Por isso a morte de Jesus foi voluntária. Ele provocou uma série de eventos que o levaria para a cruz. Primeira, voluntária. Segunda coisa, a morte de Jesus foi vicária. Se você não sabe o que significa a palavra vicária, é substitutiva. Foi uma morte que substituiu. Foi vicária porque ele tomou o nosso lugar. Era um lugar que era meu, que era seu. A desobediência era nossa. O pecado era nosso. A culpa era nossa. E ele, sem pecados, toma o nosso lugar. O que Jesus faz por nós é isso. Aquela cruz tinha endereço certo, era para mim e era para você, mas Jesus foi lá e disse: não, para aí, eu vou morrer por todos, porque eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus morreu vicariamente porque tomou o seu e o meu lugar. E preste atenção, Deus tratou Jesus como nós merecíamos ser tratados, mas como Jesus tomou o nosso lugar, hoje nós vivemos a justiça de Jesus na nossa vida. Segundo, olha como Paulo põe isso. 2 Coríntios, capítulo 5, 21. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado. Então Deus colocou a sua ira, a sua justiça sobre Jesus, para que por meio de Jesus fôssemos declarados justos diante de Deus. Você não fez nada, ficou parado, só nasceu bonitão, e Jesus foi lá e se fez justiça por você. O que significa isso, Maurício? Significa que quando você está em Jesus, quando você entrega a sua vida para Ele, toda vez que Deus olha para você, mesmo que você se afaste, Ele vê justiça que Jesus fez. Toda vez que você cai, tropeça, quando Ele olha para você, Ele não vê o seu erro, o seu pecado, Ele vê justiça que Jesus fez sobre você. Nós desfrutamos do benefício da morte vicária de Jesus na nossa vida. Mas em Jesus, nós desfrutamos junto com Ele de uma morte voluntária, vicária e vitoriosa. A morte de Jesus foi uma morte vitoriosa. Como é isso, Maurício? Como uma morte pode ser vitoriosa? Bom, a morte de Jesus é vitoriosa porque Ele não ficou morto. Simples assim. Ele não está morto. Por isso a vitória em Jesus. Ele não morreu. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. E a sua ressurreição traz vida, e vida em abundância para cada um de nós. Você está aqui nessa noite, saiba, a sua conta já foi paga. Talvez você viva uma vida de andarilho espiritual. Saiba que tem alguém que 7 vezes apontou no peito e disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem vive em mim, ainda que morra, viverá. Quem me aceita, quem se entrega para mim, desfruta dos benefícios da ressurreição. Jesus
ressuscitou. O inferno não teve poder sobre ele, as trevas não tiveram poder sobre ele, o pecado não teve poder sobre ele. Ele ressuscitou, e se ele ressuscitou, e ele diz que ele é a ressurreição e a vida, saiba muito bem nessa noite que tudo que está morto na sua vida pode ressurgir. Se o seu casamento está morto, ele pode ressuscitar. Se as suas emoções e a sua esperança estão mortas, ele pode ressuscitar. Se a sua esperança, se você não acredita mais e não tem mais fé, ele pode ressuscitar, porque ele é a ressurreição e a vida. E Paulo está dizendo o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil. Ele está dizendo, se não é verdade que Jesus ressuscitou, fecha a igreja e vai para casa. E ele diz, a fé que vocês têm nele também é inútil. Ele está dizendo, ele ressuscitou, porque se não tivesse ressuscitado, não experimentaríamos a sua vida fluindo nas nossas veias. Você tem certeza da ressurreição porque você sente, você sabe, mas você sente, porque a sua vida é completamente alterada. Porque se a morte tem algum tipo de poder, ele venceu a morte, ele tomou a chave da morte nas suas mãos, ele pisou na cabeça da serpente e diz, quem está em mim, ainda que morra, viverá. Quem Jesus é? 7 vezes ele disse, eu sou. Primeira vez ele disse, eu sou a luz do mundo. Se você não tem clareza da sua vida, se você anda no escuro, se você não sabe por que levantar de manhã, se você não sabe o motivo de ter nascido, se você estiver ligado em mim, nunca mais andará na escuridão. Ele disse, eu sou a videira verdadeira. Quem está ligado em mim, quem tem um relacionamento orgânico comigo, tem uma vida plena, cheia de frutos. Eu sou o pão da vida. Ele diz, não se alimente, não gaste a sua vida comprando comida que estraga. Ele está falando de saciar a sua alma, de comer coisas que vão saciar a sua alma. Mais um dia, mais um relacionamento, mais dinheiro, mais trabalho, mais sucesso, mais aceitação. Ele diz, não compre isso. Alimente-se de mim e você nunca mais voltará a ter fome. Ele diz, eu sou a porta, quem entra por mim desfruta de vida plena. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. As suas ovelhas escutam a minha voz, sabem quem eu sou. Eu estou envolvido com a minha vida nas minhas ovelhas. E ele termina dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Você que está aqui, eu quero respeitar você. Talvez você tenha escutado ao longo da sua vida, todos os caminhos levam a Deus. Deixa eu te explicar isso. Jesus está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e só através de mim você pode chegar ao Pai. E a última coisa que ele diz, eu sou a ressurreição, a vida. Quem estiver em mim, mesmo que morra, viverá.